eu sou fascinado pelos contabilistas, porque eu acho que são pessoas altamente organizadas e que tocam mais de 10, 200, 300, ou como alguns clientes que a gente tem, mais de 8 mil CNPJs. Imagina só, você entendeu? Então, eu acho que o mercado contábil, ele sabe o poder que tem, mas ele não mostra esse poder. Rafa, vou falar a verdade, eu sou amigo de muitos contadores, você também, cara, a gente eu adoro esse mercado, velho. Mas assim, tem cara que não tá afim, mano, tem cara que tá assim, cara, eu faturo uma grana aqui, tiro um salário bom, porra, mano, quê? Vou entrar nesse problema aí? Você é louco, cara, ficar de boa, relaxar. Então, o escritório contábil precisa ter performance, é quantidade. Por isso que eu falei, não é pelo monitor contábil, estou falando de uma maneira geral. Precisa ter tecnologia. Antes do podcast, a gente estava falando sobre isso. Você tem que ter tecnologia para usar o melhor do seu time, para você usar melhor performance, para você ter execução de forma ideal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que já é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Se você que está aqui, né, toda semana com a gente, toda quarta-feira, meio-dia, acompanhando o Mooncast, antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela parceria, pela confiança. Eu recebo muitos feedbacks positivos aqui das conversas que a gente tem feito e realmente essa é a ideia. O produto do podcast é a conversa. E a conversa ela vai gerar insights e você vai aplicar no seu escritório. Cara, as maiores mentes do mercado de contabilidade passaram por aqui e você está tendo acesso gratuito a isso. A única coisa que eu te peço é deixa o teu like, se inscreve no canal e você sabe, né? Tem muitos episódios aqui que são inevitáveis de você compartilhar com seus sócios para ter discussões boas. Outro dia eu tava conversando com um cliente meu, ele falou, cara, toda conversa hoje com o meu sócio começa assim, eu vi lá no podcast da Moonflag, eu vi lá no Mooncast isso que os caras falou, então espero que esteja te ajudando aí. Se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é hoje a maior assessoria de marketing e vendas para contadores no Brasil. São quase 500 escritórios atendidos a nível nacional, só esse ano já geramos quase R$500 milhão em vendas através da internet para escritórios assim como o teu. A maior parte disso é receita recorrente. Então quando eu falo R$500 milhão, é de mensalidade. Tá? Você multiplica isso vezes 12. A gente tá falando aí de mais de R$5 milhões gerados só esse ano de 2025, é um recorde pra gente. E eu espero que você, se fizer sentido, conheça a gente aí. Escaneia o QR Code ou clica aí no link na tela. E hoje eu tô aqui com um parceiraço, cara. Um dos caras da energia muito boa que eu conheci no mercado de contabilidade mais esse ano, que a gente começou a trocar mais ideia, né? Rafa, seja muito bem-vindo, irmão. E aí, Matheus, bom? Bom demais, cara. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente se cruzou aí nos corredores, né, de evento, através do Fameri também, conheci. Mas, cara, você é um cara que é diferente. Eu te falei isso já, inclusive. Você é um cara diferente, assim, da média das pessoas que conversam no mercado. Um cara com uma visão diferente sobre as coisas tal, e até mesmo um lifestyle diferente. Né? Hoje a gente tá vivendo um mundo, cara, totalmente plastificado, né, mano? Onde a gente fala, eu trabalho com internet, mas eu sou um cara low profile. Se você me segue no Instagram, você sabe, eu não sou um cara que posta muita coisa. E eu acho que hoje parece que tudo virou isso, mas não é uma verdade, nem tudo virou isso, né? E eu queria, primeiro, que você se apresentasse pra turma que não te conhece. Segundo, agradecer de novo por estar aqui com a gente. Vamos ter uma conversa bacana aí sobre muitos temas acerca de empreendedorismo contábil. Boa. Ô, Matheus, eu sou seu fã, cara. Que isso, de mais véio? Nada, você é um cara gente boníssima. Tá com a empresa ajudando o mercado contábil. Isso faz uma grande diferença, né? Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Então, você falou um pouco sobre como que eu me coloco nas redes sociais e como a gente está. Na realidade, cara, eu fiz uma palestra agora no CCX semana passada. E, cara, sabe o que eu percebi? As pessoas gostam de verdade, né? Sim, então, a palestra às vezes saiu um palavrão aqui, outro aqui, outro lá, outro aqui. E o que eu percebi mais é que, cara, conecta as pessoas quando você é muito direto, quando você fala realmente do problema. E eu acho que o interesse hoje é falar sobre isso, não falar do monitor contábil, não falar somente da Moonflag, enfim, mas sim falar um pouco da vivência, do storytelling que a gente vive diariamente. Sim. Eu sou CEO do Monitor Contábil, uma ferramenta de monitoramento fiscal. Sim. A gente ultrapassou mais de 2.000 clientes ativos dentro da nossa carteira, mais de 300 mil CNPJs. A gente vem crescendo muito, muito rápido. Então, pai de duas crianças, não é mais criança, né? Maria com 14 anos e o Gabriel com 21 anos. Então, muito obrigado.
Obrigado a todos. Espero que vocês gostem aí do bate-papo. É isso aí. Agora você falou de palavrão aqui, você sabe que palavrão não pode falar aqui, né, mano? Eu sei, porra. Porra, velho. Aí você me quebra, né, irmão? Cara, aqui eu acho que é isso, né? O legal do nosso podcast é a conversa bem descontraída mesmo. E realmente, eu acho que hoje as pessoas também buscam mais essa conexão autêntica. Mas, mano, você, antes de chegar aqui no Monitor, você tem uma trajetória no mercado de contabilidade. Eu tenho o único roteiro que eu tenho aqui pra cada episódio é só uma pergunta, que é quantos anos você tá no mercado contábil. E aí eu quero que você conte um pouco quantos anos você começou, porque você, assim como eu, é publicitário. Isso. Né? Eu também sou publicitário. E, cara, além de muitas tatuagens, a gente também tem aí uma bagagem pra compartilhar, né? Certo. E eu queria que você falasse um pouco como é que você entrou no mercado contábil, como é que um publicitário entrou no mercado contábil e quantos anos você está nesse mercado, mano? Tá. Sobre a tatuagem, eu acho que tatuagem ele cria um rótulo. É, cara. E aí você precisa mostrar conteúdo pra pessoa primeiro tirar esse essa pré-ideia, esse pré-conceito ali sobre você. Então você acaba tendo que gastar um pouco mais de saliva ali. Eu tive que criar um podcast, mano, para os caras acreditarem que você é alguma coisa. E mesmo assim... então, para mim, passa por esse momento, então eu sempre convivi com isso, mas, cara, eu tô há mais de 15 anos, acho que 20 anos no mercado contábil. 20 anos, cara? Isso, eu trabalhei na ProSoft, antes de ser Wolters Kluwer. Acho que a ProSoft na época era líder de mercado. Grande Carlos Menick, CEO da ProSoft, aprendi muito lá, então sempre na área comercial. Uhum. Então eu sei o que é uma empresa com uma fusão e uma movimentação e como o mercado contábil mudou, né, cara? É uma coisa muito engraçada. Antes eles não compartilhavam problemas ou soluções, hoje eu vejo isso de uma forma muito mais clara no mercado. Eu passei pela Conta Azul também, como diretor comercial, a OMI, e hoje CEO e cofundador do Monitor Contábil. Não, muito bom, cara. E aí, me diz uma coisa, né? Você que passou... Foram essas, né, as perguntas, né? Não, foi sim. Aí eu só vou emendar com a outra agora, né? Porque você tá, então, 20 anos no mercado contábil, cara, é bastante tempo, e você acabou de falar de uma coisa que é um assunto que a gente discute muito aqui, que é a transformação no mercado contábil. A gente tá vivendo ainda uma transformação e vai viver outros ainda pela frente, né? Enfim, falando de reforma tributária, inteligência artificial, tá tudo mudando, né? E o mercado contábil também mudando pra caramba em conjunto com tudo isso. Nesses 20 anos de mercado contábil, você mesmo não sendo um contador, mesmo estando, digamos assim, você é um outsider, né? Um cara de fora do mercado, mas você tá em contato com um contador há 20 anos, 15, 20 anos. Qual foi o aprendizado que você teve, cara, estando nesse mercado, que talvez se você tivesse seguido o mercado de agência publicitária, talvez você não teria. Mas, cara, atendendo e lidando com o mercado contábil, você teve. Cara, eu aprendo todo dia. Eu sou fascinado pelos contabilistas, porque eu acho que são pessoas altamente organizadas e que tocam mais de 10, 200, 300, ou como alguns clientes que a gente tem, mais de 8 mil CNPJs. Imagina só, você entendeu? Então, eu acho que o mercado contábil, ele sabe o poder que tem, mas ele não mostra esse poder, né? Então, eu acho que tenho certeza, o mercado contábil, os contabilistas em geral, ele tem uma força dentro das empresas, uma possibilidade de ajudar o mercado em si, normalmente, de uma forma essencial. Então, se o Brasil evolui, passa pelo escritório contábil. E eu acho que é esse que é o aprendizado que eu tive principal. São pessoas que sempre estão em busca de conhecimento, são pessoas abertas, né? Porque normalmente fala, o contabilista é meio fechado. Pelo contrário, eu vejo com um olhar positivo para o mercado. Acho que essas mudanças são normais, acho que cada vez mais vai se tornar um hub de soluções do escritório contábil, né? Não só commodity, mas eu acho que na realidade começa a ter uma parte consultiva muito importante dentro das empresas, tanto é que quando a empresa começa a crescer, ele traz uma contabilidade interna, né? Então isso mostra que para você ter resultado, você precisa ter a parte fiscal contábil muito bem estruturada. Então o que eu aprendi cara... Ponto principal, que mercado agradável, que mercado que cresce e que força que eles possuem. De verdade, acho que é o ponto principal e o aprendizado frequente que eu vejo dentro do mercado contábil e dos contabilistas. Sim, mas assim, eu acho legal e sim, eu concordo com você, talvez estando dentro, mas talvez uma reflexão que eu queria colocar aqui para você, ver o seu ponto de vista. Acho que o mercado contábil, principalmente para quem está de fora, ele não é um mercado mais sexy.
Você, há 20 anos atrás, você era um jovem. Uhum. Entendeu? Você fala, caramba, tô um amigo meu trabalhando na Nike, outro trabalhando na Adidas, outro trabalhando, sei lá, empresas às vezes com uma grande agência de publicidade, uma DPZ da vida, atendendo conta como Itaú e pá. Talvez pareça mais sexy quando você olha no curto prazo, principalmente, né? E o mercado contábil talvez não é um mercado que ele não parece tão sexy pro jovem, inclusive, né? Sim. E aí você tá falando que o mercado é legal, agradável, que você gosta das pessoas, tá, mas, cara, o que falta pro mercado contábil talvez ser mais sexy para as pessoas? E primeiro, se você concorda com o meu ponto de vista, que é um ponto de vista. Uhum. E segundo, o que você acha que deveria ser? O que falta, velho? Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Cara, eu acho que você tem toda a razão. Não é sexy, não, muitas vezes foge um pouco da característica de startup. Uhum. Mas o que eu percebo é que os maiores cases estão começando a mudar. Legal. Né? Então, a gente falar um pouco de cultura, e aí a gente está falando de cultura de uma forma geral, né? Sim. Então, por exemplo... Porque o que eu coloquei aqui é uma visão cultural sobre o mercado contábil. Exato. Então, por exemplo, eu ouço muito escritório contábil indo atrás de mim e falou, cara, me fala um pouco sobre performance, sobre crescimento exponencial, sobre gestão, sobre cultura. E eu falo, cara, antes de mais nada, antes de você criar qualquer coisa, você tem que ter uma cultura muito clara. Tá. Então, a mesma cultura, uma vez a gente estava olhando lá, o cara, eu tenho uma cultura muito clara, eu tenho 10 principais valores aqui. Eu falei, pô, me fala aí ele. Horário é importante. E quem chegar atrasado será punido. E tava como ponto principal. Falei, essa é a cultura, essa aqui é um dos valores, horário é importante pra gente. Eu falei, cara, olha que interessante, se você falasse assim, pontualidade a gente leva ao pé da letra, que isso vai trazer resultado e prosperidade para sua vida. Olha que diferença faz. Então agora o que eu vejo os escritórios, eles tendo essa visão mais sexy, mas querendo que a empresa deles seja mais atrativa para os jovens e claro, para ter uma qualidade de vida também, para ele conseguir fazer dentro do horário da performance. Então eu vejo dessa forma, eu vejo que sim, estou mudando. Ainda eu acho que está no início, por isso que eu acho que é uma mudança que está acontecendo, mas que não tem como não ir para esse lado. Senão, cara, a gente vai ter menos pessoas indo para contabilidade, para fazer curso de contabilidade, ou continuando ali a sua carreira, né? Mesmo que seja um crescimento em Y, ou mesmo um crescimento de carreira, eu acho que é um ponto de atenção sim, cara. Uhum. Cara, assim, você falou aí sobre cultura e... esse assunto, né, cultura, ele é um assunto muito intangível, né, ele é intangível e vou falar o meu contato com ele. Recentemente a gente completou 5 anos de empresa e eu fiz lá a gente fez um evento, né, foi bem bacana, bem bonito inclusive, e inclusive quando esse podcast for ao ar já deve ter um vídeo no YouTube aí com os bastidores desse evento. E aí a gente tá com 50 pessoas, alugou um auditório, chamou alguns clientes convidados. Linda, aliás, cara, escritório. Muito legal. Muito legal a empresa. Muito legal. E aí eu falei sobre cultura, mas é um assunto que pra mim sempre foi besteira, mano. Bullshit. Tipo assim, puta cara, os caras ficam falando de cultura, porra, mano, cultura é dinheiro no meu bolso e trabalhar, velho. Sempre enxerguei isso dessa maneira, assim, sendo bem sincero. Uhum. Não estou falando que é a visão certa, tá? Tanto que eu realmente tenho mudado o meu ponto de vista sobre isso, né? E principalmente, né, quando você
tá empreendendo e começa a ter vislumbre do negócio, né? Você vai aprendendo Número também. é importante, às Número vezes. é importante também. Mas assim, eu sempre achei até besteira. Mesmo quando eu abri o negócio ainda no início, cara, qual a cultura? A cultura é que a gente trampar, a gente dar resultado, a gente buscar resultado pro nosso cliente e botar dinheiro no nosso bolso. Essa é a cultura, essa é a visão. Sempre foi muito nessa linha. Demorei um pouco para entender a importância da cultura na empresa. Demorei um pouco para entender. Demorei, mas assim, ao mesmo tempo, a gente conseguiu acertar isso muito ali no início, porque eu tinha um sócio mais experiente. Se fosse talvez só por mim, talvez eu daria muito mais cabeçada. E ao mesmo tempo, eu vejo que a galera romantiza o assunto cultura. Certo. Então a cultura é legal, porque os valores, aí a gente bota na parede, é bacana, tá todo mundo feliz, sorrindo e tal. E cara, não é assim, né? Porque tem uma cultura formatada e até mesmo talvez porque ela funciona, não quer dizer que a gente vai estar vivendo um mar de rosas ou um filme da Disney. Então assim, talvez se você estivesse falando com alguém como eu, alguns anos atrás, que talvez nem enxerga a importância desse tema, ou talvez não da forma que alguns enxergam, e depois eu vou trazendo alguns pontos meus aqui, talvez que eu já sofri, inclusive, com cultura. Por que é importante para você? Por que é imprescindível? Você que já foi CEO de outras empresas, está hoje como CEO aí do Monitor Contábil, por que isso é importante no final do dia? Na realidade, tira o glamour. Tá. Cultura nada mais é do que como funciona a sua operação. Quais são as regras. Não necessariamente precisa estar chata na parede. E o CEO ou dono da empresa, enfim, ele tem que ser a pessoa que fala sobre cultura. Então, tira o glamour da cultura, imagina que são regras dentro da sua empresa e elas repelem quem não faz parte do que a mesma cartilha que você tem. Ele não lê a mesma cartilha, então ele vai repelir essas pessoas e vai atrair pessoas parecidas com você, com um background diferente, com entregas diferentes, mas pessoas que pensam parecidas. Que, por exemplo, o horário para você é importante, então beleza, você vai se aproximar de pessoas que fazem isso. Então, cultura, para mim, você deixa de ser a pessoa chata para você ter uma operação que funciona dentro das regras que você e seu time desenhou. Então, cultura para mim é você executar isso de uma forma essencial e clara e você deixa de ser o chato da operação e aí você começa a ter mais força. Então, por exemplo, quando você tem uma cultura muito clara e muito forte, você pode vender até qualquer outro produto que não tem. Com certeza, escritório contábil que está me ouvindo, contabilista que está me ouvindo, ele fala, olha, vamos aumentar 100 clientes esse ano. A metade do seu time talvez peça as contas. Por quê? Porque falta cultura. Para onde a gente vai? Pensa aquilo. Quais os valores, quais os direcionamentos, o que você imagina. Então, quando fala de cultura, ela parte desde o momento de contratação até no happy hour de cumprimento de meta e celebrar aquele momento. Então, ele passa por gestão à vista. Essa cultura fala, cara, aqui a gente mostra os valores para onde a gente quer chegar, aqui as regras são claras, isso aqui não é permitido porque isso aqui é falta grave, isso aqui sim é evolução. Olha, um ponto rápido aqui, Matheus, que aí vê se faz sentido. O resultado ele é importante dentro do escritório, mas atrapalha a equipe quando a pessoa é desorganizada ou não pontual? Sim. Então você precisa ter claro, o resultado é importante, é ponto principal, mas o conjunto é importante porque senão você atrapalha. Uma estrela não faz a diferença se você não tiver um time estrelado. Então tem coisas que daí eu falo, pô cara, você é muito bom. Eu já mandei vendedor bom embora, pré-venda bom, que fazia, sei lá, o dobro do segundo, mas ele tinha uma cultura de horário atrasado, de ser mal educado. Cara, eu falei, cara, não vou aceitar isso. E aí entra a cultura muito forte. Tá bom? O que é uma cultura forte? Como eu posso afirmar que eu tenho uma cultura forte? Cara, eu vou te falar o que é uma cultura forte. Uma cultura forte é quando você sai de uma reunião e todo mundo está executando exatamente o que foi planejado. Para mim é claro isso. Então, qual que é a cultura? A gente vai fazer uma Black Friday. Black Novembro. Diminui o comissionamento do time inteiro. Quando eu falo que vai diminuir a comissão porque a gente está também para trazer novos clientes por conta disso, o time inteiro fala, vamos. Então, por exemplo, novembro, a gente fez o dobro do mês passado e a gente ainda está na metade do mês, um pouco mais para metade. Foda. Entendeu o que eu quero dizer? Então, cultura é isso. Cultura é quando eu falo pro meu time que eu vou pôr mais
400 clientes por mês dentro do monitor contábil, e eles falam, ótimo, a gente vai se organizar para isso acontecer. E aí quando você vê no final do dia acontecendo, e aí você pode ser pragmático. Você fazer as reuniões diárias, você entende como que está o processo, você vê as pessoas falando do mesmo jeito da sua operação que você planejou e que você imagina. Então, quando você vê uma cultura essencial, é quando o seu time fala a mesma coisa que você fala sem você estar próximo. Então, no corredor, cara, isso aqui, cara, a gente vai chegar lá, falta pouco para chegar. Então, cultura, para mim, é bem clara quando o seu time executa o que você planejou e fala o que você fala de cultura de uma forma como se fosse você mesmo. Tá, vamos fazer um exercício aqui pra gente tentar aterrissando isso pra turma que tá nos ouvindo. Eu gosto muito da coisa prática, o cara sair daqui pronto pra implementar no escritório dele. Primeiro, então beleza, você deu 2 exemplos aqui que eu achei interessante. Black November, a gente fez mais resultado hoje na metade do mês mais ou menos do que no mês passado inteiro. Isso talvez se dê devido a um alinhamento, talvez não, seguramente se dá devido ao alinhamento de comportamentos. A gente pode chamar, talvez, cultura de um alinhamento de comportamentos. E o fazer mais resultado, ou o dobro do resultado, quem sabe em um mês, eu tô falando de resultado. Isso. Eu absorver mais clientes e a galera tá comprando, tô falando de resultado. Então, por via de uma cultura forte, a gente pode entender que uma empresa com cultura forte, ela tende a ter mais resultado também. Faz sentido? Faz, total. Tá. O outro lado, e que aí é uma coisa que isso que eu acho, talvez se você que esteja me ouvindo aqui, pode estar se perguntando, meu Deus, mas eu não consigo extrair isso da minha galera, eu não consigo botar isso pra eles e tal. Tem um ponto que eu vejo que quando a gente fala de cultura, a gente não entra muito, que eu acho que ele é chave, que é a cultura de quem tá à frente da parada. Porque vamos supor, você traz um plano para sua equipe de Black Friday com redução de comissionamento, tal. Só que, cara, os caras estão te observando lá no escritório. Os caras estão vendo você louco, pra cima e pra baixo, batendo na mesa e pra cima, fazendo aquilo acontecer. Se você vai lá, traz isso aqui bonitinho, galera, beleza, agora eu vou lá pra casa, tá? Vou terminar o dia lá de casa, sexta-feira eu tô aí no escritório, tá? Cara, você tá num exército sem general, então assim, não tem... se o cara que tá me falando isso aqui, tá me trazendo um plano, ele não tá aqui, ó, vou até bater aqui, eu sei que não pode, Yuri, mas só pra dar o efeito sonoro. Cara, se eu sei que o cara que tá trazendo esse plano, que falou que vai ser muito bacana, muito legal, não tá aqui do meu lado, entre aspas, se ferrando junto, por que eu vou estar? Então, eu vejo que essa parte da equação os caras não botam na conta. Os caras terceirizam toda a responsabilidade pra, tipo assim, mas eles não estão fazendo. Mas quem faz acontecer, no meu ponto de vista, é o líder. Entendeu? Acho que se você não é um cara que se demonstra preocupado realmente com o resultado da equipe, consequentemente do negócio também, cara, provavelmente você não vai ter uma cultura que vai ser aderente. Deixa eu interromper o seu Mooncast de hoje para te fazer um convite muito especial. No dia 10 de dezembro a gente vai fazer uma imersão chamada Pipeline Contábil, onde a gente vai mostrar exatamente tudo o que acontece aqui na operação da Moonflag, como a gente fez para gerar quase R$500 mil em novos contratos para contadores em todo o Brasil. Qual é a estratégia que você deve aplicar aí na sua empresa de contabilidade para vender e vender com bom ticket em 2026? É isso que a gente vai abrir. São 4 horas de imersão com um valor simbólico. Então você que é ouvinte do Mooncast, é obrigatório para você. Escaneia o QR Code aqui na tela ou clica no link da descrição e eu espero você no dia 10 de dezembro para a gente fazer o seu plano de marketing e vendas para 2026. Mas olha que legal, cara. Matheus, você falou de uma coisa que a gente começou no início de falar de cultura. Pensa o seguinte, a partir do momento que você volta, cultura é o que? As regras. Né? Então, por exemplo, as regras, você deixa de ser chato ou você é assertivo. Então, o que acontece? Para a pessoa que é da minha família aqui ou que eu indiquei, é uma regra. E o restante dos funcionários são outras. Aí a cultura entra nisso. Enfraquece, então, né? Imagina só, o horário é importante para você, eu chego cedo. O horário não é? Tudo bem, então. Performance eu sou performático, eu faço acontecer. Então, quando você fala, você passou a Black Friday e não andou. Cara, pensa o seguinte, acompanhamento diário, aí volta tudo novamente. Aí eu falo frequentemente. Vou te contar uma história, que eu acho que história, ela facilita o dia a dia. O funcionário chegou para mim, ele fez uma venda. Tá bom? E aí, no evento, a gente estava lá no evento e fecharam no evento. Ele só fez a apresentação antes, no evento a gente fechou. Legal? Chegou no evento,
a menina falou, eu fechei com ele, só que o vendedor foi fulano. Qual a lógica? Verdade, estamos no evento. Não, eu falei, qual a regra? Ela falou assim, a regra é quem fez primeiro em 45 dias, 30 dias é dono da oportunidade. Então, é dele. Então, eu deixei de ser o cara, ele tá favorecendo alguém, porque tem regra. Você entendeu? Claro, as regras podem ser mudadas, não tem problema. Sim. Mas desde que seja organizado. Sabe uma coisa que eu percebo em cultura é o seguinte, eu e você, a gente tá aqui, a gente falou que ia fazer um podcast sem trava, a gente poderia falar o que viesse à mente, não vamos falar de produto, não vamos falar do monitor contábil, nem da Monflag, vamos falar sobre as experiências. Sim. Não foi essa a conversa? Então, esse é o compromisso, você entendeu? Então, é um compromisso interessante da gente falar bastante. Então, eu acho que o time percebe isso, e se você lembra isso frequentemente, executa isso frequentemente, fica muito mais fácil. Tá, então vamos lá. Eu vou ajudando você aí pra gente decifrar aqui o Rafael, hein, durante a nossa conversa. Então, o cultura, o Rafael falou muito sobre regras. Quando eu coloco uma regra, eu tô esperando um comportamento. Então, tipo assim, cara, eu botei a regra, eu não quero que você ultrapasse isso, quero que você se comporte de determinada maneira quando acontecer essa situação. Então, uma regra, ela vai trazer junto um comportamento. Aí é onde o ponto que eu provoquei aqui, agora há pouco, aí eu também vou contar uma história para ilustrar, né? Então, legal, você botou uma regra, você está esperando um comportamento. A pergunta que fica é, esse comportamento você pratica? Porque se você não praticar, o outro não vai praticar. Começa por aí. Então, realmente, essa regra tem que valer para todos. Mas o meu filho tá no escritório aqui, ele faz. Puta, cultura fica fraca. É a verdade, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que valer para todos. Aí, como você acabou de falar, cara, eu quero crescer, quero ter 100 clientes novos por ano sem que a galera espane. Então, primeiro, eu tenho que ser um cara comprometido pra caramba com isso, tenho que jogar no mesmo jogo, né? A regra vale para todos. Olha só, eu abri a Monflag, eu tinha 24 anos, agora eu tô com 29, vou fazer 30 ano que vem. E eu sempre fui muito pirado, tipo assim, de energia no sentido que você bota energia, vai pra frente. O que você bota energia vai pra frente. Cara, se você um dia quiser ser um vendedor de caneca, se você respirar caneca e você estudar tudo de caneca, sua vida for canecas, uma hora você vai estar fazendo bastante venda de caneca. Eu sempre acredito muito nisso. Então, pra mim, energia, entendeu? Energia, foco. Foco, ele traz esse resultado. Você não precisa saber exatamente o que você vai fazer. Cara, mas só foca tempo, energia nisso que normalmente você encontra caminhos, tá? Se você for eficiente e competente pra isso. E aí, quando a gente abriu, eu era no comercial. Eu era head comercial, porque era minha veia, sempre foi. E, inclusive, ainda hoje também atuo, principalmente parte de produto, oferta, né? Aí, eu falei, cara, toda segunda-feira eu vou fazer uma reunião comercial às 8 horas da manhã. Porque, mano, já começa a milhão de semana e tal, não sei o quê. E, cara, comecei isso daí. E lá atrás, cara, muitos anos, eu nem lembro quando você começou. Minha primeira vendedora entrou em 2021. Aí era eu e ela. 8 horas da manhã. Você era o vendedor. Não, eu era o closer. Eu era o closer. E ela era SDR. Pô, a gente começou, faturava 2 contos, R$2.000 por mês, tinha dinheiro. Aí era eu e ela, reunião 8 horas da manhã, no cowork, na época a gente trabalhava, né? Aí era eu e ela. Pô, reunião 8 horas da manhã, ela tava lá e tal. Beleza, foi embora. Aí depois, eu tinha o Fernando, que hoje é conselheiro, ele tava à frente, né, dessa gestão administrativa e financeira, e como CEO da empresa, de fato. Ele se afastou, assumiu esse papel. Isso já faz também uns 3 anos. Aí eu falei, puta, agora eu não posso só fazer reunião comercial, preciso fazer reunião com a liderança, que eu tô montando a liderança. Aí eu mudei essa reunião. Reunião que era do comercial às 8, virou a reunião de liderança às 8 horas da manhã. E ela continua. Ontem tava aqui, 8 horas da manhã. Fui dormir pra caramba. Fui dormir tarde pra caramba no domingo. Fui dormir quase 2 horas da manhã, pensando em coisa de trabalho, né? Tava estudando umas paradas lá. Cara, fui dormir quase 2 horas. Puta que pariu, tem reunião às 8 horas da manhã. Aí a gente deu uma regra. Não pode chegar a mais que 8h10. Eu não botei o horário como item da minha cultura, mas o comprometimento E o comprometimento, ele tá como um dos itens, ele tá lá, entre os 5. Comprometimento com tudo, não só com o horário. Mas, tipo assim, cara, a gente tem uma reunião marcada. Pô, tem gente que mora... Eu sou um que mora mais perto, inclusive, não tem porquê eu... Chegar atrasado, entendeu? E não posso chegar... Se eu chegar atrasado, cara... E já aconteceu. Sei lá, esse ano talvez tenha acontecido 1 ou 2 vezes, não sei. Cara... Acaba comigo, destroça assim no meu coração, assim, você quer acabar comigo? Não precisa de muito. Cara, se chegar atrasado pra essa reunião vai ser uma merda. Se chegar depois das 8h10, é uma vergonha. Aí eu me coloquei numa situação, me coloquei numa, entre aspas, uma fogueira, que eu não posso falhar, entendeu? Porque eu chego lá, pô, já tem outros 4 caras, que às vezes moram muito mais longe. E tá lá, mano. Então eu tenho que estar. Então aquilo que você falou, foge do meu controle, não é o que eu quero. Não, a partir do momento que eu defini que essa é a cultura, e outra, hoje a empresa funciona nesse modo operante. Então aí isso se replica em outras áreas.
Sim. Então, assim, pô, eu nunca falei, ó, todo mundo tem que fazer desse jeito. Não. Só que por eu fazer desse jeito, por eu atuar assim, os anos vão passando. Os meses vão passando. E isso negócio virou cultural. Vira cultura. Então, assim, aí hoje eu vejo galera, tipo assim, o cara vai fazer um week lá, o cara é gestor, tipo assim, o cara chegou 10 minutos atrasado, ó, não vai entrar e tal. Então, assim, e aí rende muitas histórias engraçadas, né? Porque, cara, todo mundo se atrasa. São Paulo, bicho. Então, os caras, mano, você tá indo no metrô, você vê que tá em cima da hora, você já sai correndo, já vai, sabe? Tipo assim, é legal isso? Não sei, às vezes pra você não é. Mas pra gente é uma coisa importante essa questão de comprometimento, entendeu? A gente sempre foi uma empresa que cresceu de forma autossuficiente. Então, ou a gente vai fazer acontecer, ou ninguém vai fazer acontecer por nós. Então, a gente se forçar, porque não é confortável pra mim. Eu sempre fui um cara que, mano, sempre gostei de sair, final de semana e tal, ficar de boa. Então, eu tive que mudar minha vida, cara. De um domingo à noite, eu não posso mais sair. Vou ficar tarde. Mano, domingo à noite mudou minha rotina, cara. Olha que louco. Tipo assim, ao longo desses anos, domingo mudou pra mim. O que é domingo não é mais o que era domingo quando era antes disso. Domingo agora é segunda, é a organização da segunda. A organização, porque tipo assim, cara, no outro dia, 8 horas da manhã já tem uma reunião, então, ou seja, o impacto que isso tem. E eu tenho certeza que não é só pra mim, porque ninguém vai despirocar, então se tem uma reunião segunda, 8 horas da manhã, é louco. Só que assim, ao mesmo tempo eu tenho que estar nesse apetite. No momento que eu não tiver mais com esse apetite, ferrou. E tipo assim, se eu não tiver mais disposto a cumprir essas regras, e por mais que tenha sido eu que criei, entre aspas, mas hoje ela é maior do que eu. Sim. Então, assim, eu condicionei, eu atraí pessoas que pensam dessa maneira, elas acreditam nessa parada. Então, cara, tipo assim, não dá pra você simplesmente... Então, você tem que estar disposto. Aquilo que você bota como cultura, você tem que tomar certos cuidados, porque tem que representar, você tem que sentir bem com isso. Que aí tem cara que eu acho que ele quer impor uma cultura para a equipe que nem ele, às vezes, tá praticando. Mas aí é legal, né, cara? Olha que interessante. Cultura, ela daí vai ficar só na parede mesmo, né? Aí vira parede, aí ninguém executa aquilo, né? E aí você falou de uma questão, uma das coisas que eu acho que a gente também tem uma cultura muito forte no Monitor é o seguinte, a gente combina da seguinte forma, não tem problema mudar, tipo, porque processos são mudados. Sim, normal. A gente é uma startup de 3 anos e, cara, imagina, 3 anos, 2.000 clientes, maluquice. Então, se eu pensar que eu tô sempre certo, ou é desse jeito porque inicialmente eu fiz, mas tem coisa que é inegociável, horário, por exemplo. Então eu também já fiz, volta. Tipo, demorou, fez 2 atrasos e 15, 20, 30 minutos, eu falo, bichão, volta pra casa, descansa, vê se você quer vir amanhã com vontade. Não tô falando de problemas acontecem. Mas tem uma coisa na cultura que eu acho muito interessante, que é o que a gente fala frequentemente no Monitor Contábil. A regra é o seguinte lá dentro, tá? É clara. Se você determinou, se você aceitou o que foi falado aqui nessa mesa, nesse podcast, Matheus, vamos terminar o podcast, organizados? Vamos terminar. E aí a gente está remando para o mesmo lado. E no meio do caminho você fala, eu mudei porque eu não acreditei, aí é um problema. Então, eu sou da seguinte opinião, não tem problema mudar nenhum processo dentro dessa empresa, mas desde que seja organizado com todos. E aí, um remando contra, depois de ter aprovado e aceitado, isso para mim é inevitável. É uma cultura muito forte. Então, o que eu vejo dentro dos escritórios, muitas vezes, ele quer chegar em 100 clientes e não chega nos 100 clientes porque não tem uma cultura comercial forte, não tem uma cultura verdadeira ali, ele não executa. Eu já ouvi, por exemplo, não, eu quero que o pessoal chegue cedo e fique até tarde, só que eu saio mais cedo que eu tenho que pegar minha filha. Meu amigo, então todo mundo tem essa possibilidade de quebra de horário. Então, entende como a leitura da cultura ela tem que ser para todos? Se ela não é para todos, ela fica realmente só na parede. Realmente é uma coisa que não é simples, né? Porque você pensa, né? Hoje na Moonflag lá a gente tem 50 pessoas, vocês no monitor, vocês estão gigante lá. Cara, é louco, é praticamente você virar um pouco, você botar o chapéu que, tipo assim, você faz parte da engrenagem também, se não é melhor que o outro, e você tem que ser aderente. Porque aí você fala, peraí, então, cara, quer dizer que eu vou abrir uma empresa, outra ralar pra caramba, pra eu ter que ser obrigado a chegar às 8 horas da manhã toda segunda-feira. Ok, pra muitas pessoas aí é uma merda, você fala, cara, eu abri empresa pra justamente eu não ter que fazer isso. Só que aí é o complicado, é a linha tênue, né? Porque se realmente, eu entendo o seu pensamento, inclusive, se você pensa assim, não tá errado. Só que aí que tá, o que é que você quer com esse negócio olhando pra frente? Putz, pra mim tá errado. Desculpa, contador, pra mim tá errado. Você tem uma cultura, você tem um direcionamento e você fala ao contrário, pra mim, você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Essa é a grande realidade. Mas aí depende, se o resultado que ele quer não conversa com o comportamento dele, beleza. Mas às vezes também tem cara que não quer muito resultado mais. Tem cara que não quer. Aí não, mas aí faz assim, ó, equity,
pega, faz um M&A, um partner. Não, pega um parceiro, um cara que é líder do seu escritório e que, sei lá, tá na sua operação, chama ele para ser seu sócio e dá essa função para ele. Se você perdeu a energia... Rafa, eu vou falar a verdade, eu sou amigo de muitos contadores, você também, cara, a gente é brother, eu adoro esse mercado, velho. Mas assim, tem cara que não tá afim, mano. Tem cara que tá assim, cara, eu faturo uma grana aqui, tiro um salário bom, porra, mano... Vou entrar nesse problema aí? Você é louco, cara. Ficar de boa, relaxar. Mas sabe o que eu ia te falar? Tem cara que tá nessa pegada, a gente não pode ignorar isso. Mas isso que eu ia te falar, cara. Eu me deparo, Matheus, com algumas pessoas mesmo que ele não fale explicitamente, você sabe que ele tá. Mas então, é isso que eu quero te dizer. Até porque o meu sócio, pra quem não sabe, eu sou sócio do Rogério Famelli. Ou ele é meu sócio, ou eu sou sócio dele. Inclusive tem um episódio aí com o Rogério Famelli. Se você não viu aí, depois que a gente terminar isso aqui, vai lá e vê o dele. E o Rogério é uma pessoa que vive a educação, né, cara? Então, essa vivência de educação, eu vejo vários tipos de contadores, em vários momentos, em várias etapas. Sim. Mas o que eu vejo o cara crescer, e muitas vezes quando as pessoas perguntam, o que você acha que eu deveria fazer? A primeira coisa que eu falo é assim, cara, você quer crescer mesmo? Ele, quero. Mas você entende que você tem que chegar antes e ficar depois, você tem que seguir um cronograma. Eu tô te falando porque eu não vendo educação, sim, tá? Eu vendo monitor contábil, atendo monitor contábil, mas eu vejo o Rogério com a equipe dele como que funciona. E, cara, o que eu vejo, a maior parte dos escritórios, quem chega perto quer fazer, ele tá dedicado a isso. Os caras que não querem, o contabilista que não quer isso, cara, ele tá ali, ele não vai em treinamento, ele não busca uma ferramenta inovadora, tipo, por exemplo, o monitor contábil, ele não vai atrás da Monflag porque ele vai ter que fazer pré-venda, ele vai ter que ter um funil de vendas, sim, ele vai ter que ter uma cadência de e-mail, ele vai ter que aumentar o time de CS, ele vai ter que dar treinamento, ele vai ter que cara, fazer one-on-one. Olha que loucura. A gente começou a falar aqui, vai fazer um one-on-one, ele vai ter que fazer reunião de apresentação de resultado, ele vai ter que fazer reunião semanal, ele vai ter que demitir alguns clientes quando não cabe, ele vai ter que participar de mais eventos. Cara, ele vai ter que fazer tudo isso e... No primeiro momento, se ele tiver realmente determinado, ele vai ter que abrir mão de margem. Isso. Ou seja, você vai trabalhar mais para ganhar menos no curto prazo. E se você não está preparado para isso, elege pessoas para isso. Se você não tem pessoas para isso, aí você errou como líder, como dono de empresa. Ao meu ver, tudo se dá um jeito. Então, assim, cara, dá essa oportunidade de falar, olha, tô com a equipe aqui, quem quiser crescer, quem quiser ser meu sócio, cara, funciona muito bem, entendeu? Então, a gente volta a falar cultura comercial, cultura não na parede, cultura de CS. Cara, olha que legal, o pessoal lá do Monitor, eles, uma vez, bem no começo, contar uma história aqui, ver se você se vê nisso. Vai lá. Tá? Eu sempre fico na operação, eu não tenho uma sala, eu fico na operação. Então, às vezes eu fico no comercial, às vezes eu fico no marketing, às vezes eu fico... Então, os caras me chamam de mestre dos magos, porque eu tô no meio da operação, daqui a pouco eu tô na outra e tudo. Então, eu fico atento a isso e eu vivencio muito bem isso. E aí, um funcionário meu, a gente começou, eu era o vendedor e não tinha nem SDR. Então, imagina a maluquice. Eu ligava, cruzava, vendia. Quando a gente começou, era assim. Depois o que eu tive. Depois que começou. Agora eu tenho uma equipe de marketing aqui. Mas e aí, um funcionário meu que iniciou comigo, que não está mais comigo, ela é uma menina, ela estava falando com um cliente, realmente cliente muito difícil. Todo mundo tem um cliente difícil. Todo mundo tem um cliente difícil. Sim. E ela falou assim, esse cliente aí, porra, cara, é um filho da puta. Eu olhei, ela não tá no mudo. Quem paga o nosso salário? Ele. E os outros, tem um monte. Eu falei, não, então, se ele deixar de pagar, a gente vai ter que buscar mais um. Então, assim, nem na brincadeira, nem longe do cliente eu falo mal de cliente, mesmo achando que ele tem alguns problemas, alguns traços. Mas, assim, a grande realidade é que a palavra tem muita força. Então, é o seguinte, eu trato todos os clientes
da mesma maneira, com educação e carinho, e peço a mesma coisa para todas as pessoas do meu time. Sim. E se eu vejo, isso é uma cultura inegociável. Primeira coisa que eu falo assim, então você não faz parte do time. Também concordo. Tá, isso para mim é pênalti. E pênalti... E equipe de vendas, é difícil você controlar isso em equipe de vendas, né? Cara, Porque a equipe de vendas, o cara tá prospectando, aí assim, não nem vai xingar o cliente também. Uhum. Eu já tive problemas assim na Moonflag. Já tive problemas assim. De funcionário, vendedor xingar. Porque divertir, divertir formalmente mesmo. Você pedir advertência, fala, cara, se acontecer isso, tá fora. Então. Porque o cara tá prospectando, caralho, não só de xingar o cliente, mas tipo, caralho, não sei o que e tal. Eu não quero esse tipo de palavra dentro do escritório. Exato. Porque, cara, puta, é pesado, todo mundo tem desafios, como você acabou de falar. Então, assim, e outra, cara, eu no meu caso, mais do que isso, cara, o mercado contábil ele me abriu portas. Se não fosse o mercado, sabe o que eu fazia? Você não sabe disso. E só uma coisa, palavrão pra mim é vírgula e entonação. Então, se o cara fala um palavrão depende do teor. Você chama a atenção de todo pra uma parte negativa. Você entendeu? Outra coisa, por exemplo, uma venda, vamos, porra. Aí é emoção. Mas assim, mal dizer, falar palavrão pro cliente. Pro lado negativo, é muito ruim. Mas assim, olha só, a minha relação com o mercado contábil daqui com você. Hein, Rafa, isso você não sabia. Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, mas não tem problema. Fala mais uma vez rapidinho aí, galera. Um pouco de paciência. Antes de eu trabalhar no escritório de contabilidade, sabe o que eu fazia, mano? Eu fazia leitura de rua da Sabesp, velho. Como assim? Entregava talão de água. É mesmo? Antes disso, trabalhava no call center. Antes disso, trabalhava no mercado, mano. Tipo assim, antes de eu trabalhar no escritório de contabilidade era isso, cara. Não tinha nenhuma perspectiva, mano. Fazer uma faculdade e tal. Migrante nordestino, né, mano? Sou de Alagoas e tal, família humilde e tal. Então, assim, cara, a minha relação que eu tenho com... O primeiro episódio que eu fiz aqui desse podcast foi com o Edinaldo, que era um dos diretores, um dos sócios da empresa de contabilidade que eu trabalhei. Cara, eu tenho uma gratidão eterna pros caras. A minha relação é quase paternal com os caras. Porque eles me abriram uma porta, mano, que mudou minha vida definitivamente. Sabe qual foi essa porta que eles me abriram? Eles me contrataram pra ser auxiliar de escrita fiscal, mano. E dali eu fui pro comercial, e aí do comercial, as coisas foram acontecendo, depois eu venho a me encorajar pra abrir a Moonflag, entrei no BNI, fiz um monte de coisa. Cara, tudo veio a partir de um empresário contábil que me abriu uma porta, mano. Assim, eu ajudo hoje minha mãe e tal. Ou seja, tudo isso aí não aconteceria se não fosse um escritório de contabilidade. Que legal. Então essa é a minha relação com o mercado. Então, tipo assim, pra mim é muito... Porra, como é que eu... Como que assim? Como que eu vou aceitar um colaborador meu xingar? No escritório, sendo que pra mim, se não fosse um escritório de contabilidade, eu não estaria aqui hoje. Mas aí tá em cultura, você tá vendo? Caramba, olha que mas é porque é meu, eu tenho isso, né? Mas lembra aquilo que a gente falou de expurgar, ou mesmo você atrair? É isso, cara. Cara, a partir do momento que o cara te vê chegando cedo, trabalhando forte, tratando bem o cliente, não entrando em confronto direto, cara, é o mesmo tipo de pessoa. A pessoa não vai conseguir ficar muito tempo com você na sua equipe. Não vai. Putz, eu não suporto. O Matheus fez isso, eu não concordo. Cara, a ética dela, a cultura pessoal dela, de vida, de história dos outros trabalhos, não comporta. E não tem nada de errado com ela, né? Tá tudo bem. Essa, sabe, tira o glamour. Sabe o que eu percebo a maioria dos escritórios quando eu ouço? É aqui? O que eu pra cá? Desculpa, eu tô sendo tenho meu diretor, tá bom? Meu diretor aqui, eu tenho agora um diretor, né? Olha que interessante, eu ouço muitos escritórios, essa é uma dor que acho que todo mundo tem. Eu tenho um sócio, eu tenho um funcionário que ele é indispensável para a equipe e para o escritório. Sem ele eu não sei viver. Meu amigo, você só não sabe viver sem a sua própria vida. Troca seu time se ele não tá contribuindo. Troca se ele é um peso negativo, se ele destrói sua cultura. Escuta o que eu tô te dizendo. A partir do momento que você junta seu time e fala, olha, esse cara tá atrasando o nosso crescimento, você tira essa pessoa da sua operação, o seu time se une, cria uma cultura de união e você tem resultado. Então não fica preso em pessoas ou processos. Tá? Fica preso no que você acredita, nos pontos, aquela cultura que é clara, igual você falou. Cara, o cara xingou, igual eu falei, mandei um vendedor embora que doeu 2 meses seguidos. Eu falei, cara, não acredito que eu perdi o cara, ele podia ter sido melhor. Cara, hoje o time, eu não tenho um cara que faz o dobro, mas a gente aumentou 20% de crescimento de vendas em cada um dos vendedores. Mesma coisa no time de CS, não se prenda com funcionário antigo porque ele é importante para a operação. Pensa que uma equipe, um time que ele confia um no outro, que não tem ego,
você tem muito mais oportunidade de crescimento da sua operação, traz muito mais dinheiro. Sim, você sobrevive, com certeza. Eu já passei também por isso. Já tive que desligar pessoas que eram excelentes tecnicamente porque não dava fit cultural. Mas, legal, a gente tá conseguindo progredir aqui. Então, a gente falou cultura, um conjunto de regras que define comportamento que você, que é o empresário, você tem que ser o exemplo. Não adianta nada se você não praticar. Aí a gente acabou de falar um pouco da relação cultura-colaborador, né? Tipo assim, a relação, o que eu tolero, né? Exemplos do que você pode tolerar ou não do seu colaborador. E a gente também tem a cultura com o cliente, né, cara? Que também é uma coisa que a gente não vê muito essa discussão. Tipo assim... Qual cultura? Eu te explico, cara. Eu te explico. Um cliente que maltrata o teu colaborador também, você tolera? Porque isso existe, escritório de contabilidade, muito. Ai, caramba, eu tô com a tosse chata, pessoal, desculpa. Cara, o cliente xingou teu colaborador, se você é refém desse cliente, você fica. Então, eu protejo os meus, né? Mas eu tenho do mesmo jeito que eu também tenho tolerância sobre, às vezes, um funcionário meu ter sido não tão eficiente ou educado com o cliente. Eu acho que pessoas têm momentos, você entendeu? Uhum. E eu acho que cliente também tem o seu momento. Já aconteceu do cliente ser mal educado comigo. E aí o que eu vou falar o que é uma cultura nossa, é o seguinte: Matheus, a gente vai desligar agora. Quando a gente tiver mais calmo, a gente se fala. Daqui meia hora, muitas vezes ele liga, realmente estávamos um pouco exaltados. Então, eu entendo isso. Ser humano, né? Exato, eu entendo o que você falou, mas a cultura lá também falou, cara, termina a ligação e depois a gente vê. Faltou em algum momento com palavras de baixo calão, finaliza e depois pode passar para outro atendente, mas a gente não mantém essa linha de atuação, entendeu? E assim, já passamos por isso também. E é o que você falou, cara, são seres humanos, então o ser humano ele tem um modo operante diferente um do outro. Só que eu acho que é também importante estabelecer alguns limites, né? Então, o palavrão, o desrespeito, é uma coisa que rola. E aí, o escritório de contabilidade, que ele, às vezes não tem uma via de entrada de clientes, ele se vê numa situação difícil. Porque ele fala, mano, eu vou demitir esse cliente. E aí, quem que eu vou botar no lugar? Isso acontece. Demitir o cliente ou o funcionário? O cliente. Vamos supor, o cliente paga 5 conto do escritório, fatura 30. É um percentual relevante aí da carteira, né? Da receita. Da receita, sei lá, vai dar quase 20%, né? Cara, se esse cliente sair, lascou. Esse cliente percebe que você tá aceitando essa imposição dele. Então, só que ao mesmo tempo você fala, caramba, mas eu não tenho uma via de entrada de novos clientes. Então, eu tenho que aceitar. Então, eu falo isso porque eu também já vivenciei isso. Eu já vivenciei um cliente que xingou o colaborador, xingou mesmo, assim, e tal. E assim, a gente acabava tendo que lidar com um cliente tóxico na carteira. Aquele cara que faz mal mesmo. Tem cara que eu tenho certeza que você já passou por isso. Tenho certeza que você já passou por isso, você tá me ouvindo. Que um cara, quando saiu da sua carteira, todo mundo ficou aliviado. A equipe inteira ficou aliviada. Tipo assim, deu graças a Deus. Falei, meu Deus, ainda bem. Pô, cara, tem cara que tem... Infelizmente, todo o mercado tem clientes que não são legais. Que maltratam, gostam de maltratar. São pessoas. Então, velho... acho que o importante dentro de uma cultura é estabelecer os limites para ambos os lados. Né? Pô, o que eu vou aceitar de relacionamento? Tem que proteger os seus. Pô, tua equipe é quem tá aí todo dia ralando com você para entregar o melhor para todos os clientes. Aí, às vezes, um cliente vai ficar pisando. É que equipe, aquilo que a gente falou, do mesmo jeito que não aceita funcionário que puxa o time para baixo, também cliente que puxa para baixo é dolorido. E tem cliente que puxa para baixo, infelizmente. Não, porque aí tá com problema também, entendeu, cara? É ser humano, cara, ser humano. Exatamente, mas a gente também não faz dá muito atenção para isso, sabe? Mas eu sei o que você tá falando e a gente já passou por alguns momentos. É que a dinâmica sua é diferente, porque pensa o seguinte, você tem 2.000 clientes, carteira grande, você tem uma empresa, uma marca forte pra caramba no mercado, cara, todo mês vai entrar uma porrada de cliente pra você. Então, na pior hipótese, se o negócio desse acontece com você, é lógico que ninguém quer perder cliente. Só que assim, vamos supor, o cliente tá, pistola na cabeça e tal, tá arrebentando vocês. Legal, consigo lidar com esse cliente e falar, cara, legal, não tá bacana pra você? Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, assim. Legal, tudo bem.
Agora, o escritório, que às vezes tem uma carteira muito limitada e até mesmo tem uma centralização de receita num cliente maior, ele já tem muito mais dificuldade de lidar com a situação como essa. A gente tá falando de cenários totalmente diferentes. Sabe? Eu não tenho... verdade, o que você tá falando faz todo sentido, porque pra gente, a gente é tecnologia, né? E a ferramenta funciona, então dificilmente... Mas a gente já teve momentos também que a ferramenta no início não funcionava tão bem, né? E era um momento muito difícil. E aí tem uma outra questão também, né? Que aí eu acho que caracteriza o que você falou. A gente perde também funcionário, né? Sim. Porque você não está fazendo um bom trabalho, porque, sei lá, aí o cliente está irritado, o funcionário também está. Então, por exemplo, o nosso time de CS, cara, a gente tem um turnover muito baixo, entendeu? Cara, é baixíssimo. A gente conversou sobre isso, baixíssimo. Dificilmente tem gente que quer sair do meu time, do nosso time, porque eu não todos respondem para mim, mas dificilmente isso acontece, até porque a gente tem um plano de cargos e salários, a gente tem visão à vista, então... uma série de coisas que faz com que o cara tenha pertencimento da operação. Mas a partir do momento que você aceita esse maus trato do cliente, você realmente começa a perder funcionário. E aí dói mais do que perder um cliente só, né? Porque é o cara que atende, sei lá, 10, 20 clientes. O tempo de maturidade, de treinamento é dolorido, né? É duro de todos os lados esse cenário, né, cara? Tipo assim, a gente sabe, principalmente a gente que presta serviço, mas todo mundo tá sujeito a isso, né? Você vai ter problemas invariavelmente. Ainda mais se você tá disposto a fazer um plano agressivo de crescimento. Você vai ter problema, fato. Acontece o seguinte, né? Qual que é a empresa que não tem problemas, né? Pô, tipo assim, às vezes uma transmissão da Globo dá um problema, cara. Entendeu? Faz parte, não importa o tamanho, entendeu? Calma aí, olha o que aconteceu agora, né? Pô, a Amazon, não sei, tipo, hoje, tá tudo fora agora. Hoje caiu? Exato, o Pipe Run, tudo tipo, caiu. Várias ferramentas que a gente usa caiu e o monitor não caiu, porque a gente usa VM também e AWS, mas não é sobre o monitor. Sim. Que eu quero te dizer imagina essas empresas, cara, acho que também o Twitter caiu. Cara, imagina a loucura que é. Loucura. Então, ou seja, todo mundo tá sujeito, né? Exato. A questão é mais a forma que se reage, né, cara? Enfim, mas eu acho que tem que estabelecer pra gente não estender muito e a gente tá ajudando os caras um guia, ou o nome desse podcast, um guia definitivo pra cultura na sua empresa contábil. Legal, hein? Bom, né? Bom. Falou que é cultura, falamos de regras e limites entre colaborador e também limites com clientes, é um cuidado que tem que ter. Beleza, Rafa, se você tivesse que hoje começar do zero esse processo de construção de cultura, por onde você começa? Agora vamos para uma via um pouco mais prática de implementação, que é difícil, né, cara? Porque imagina, o dono do escritório tá me vendo aqui, ele tem empresa dele há 10 anos, 15 anos, fala, cara, nunca precisei dessa porra, velho, agora eu vou ter que falar porque o Rafael tá falando que é legal. Cara, a gente deu aqui alguns exemplos de resultado, mas se ele quiser começar, por onde ele começa? Cara, antes de falar por onde ele começa, eu vou te falar que eu fiz uma palestra no CCX, voltando só para mais de 3 mil escritórios contábeis. Sim. E uma das perguntas eu questionei quais escritórios tinham uma cultura. Cara, sem brincadeira, 5% levantou a mão. Porque isso é de startup, iniciou de uma forma mais agressiva dentro de startup. Então, o que para mim, o que eu iniciaria amanhã? Se você está ouvindo isso e percebeu que você precisa ter uma cultura forte na sua operação, eu iniciaria da seguinte forma: quais são os meus principais valores? Ok? Quais são os meus principais valores? Aonde eu quero chegar? E de que forma eu quero chegar? Cara, se você tem isso muito claro, e aí você pode compartilhar com as pessoas que estão ali do seu lado, a liderança, e depois compartilhar com os liderados. Isso é importante. Pensa o seguinte, cultura é pertencimento, tá bom? Então você chega assim e fala, a partir de agora, a gente vai mudar a cultura. Olha, vamos lá. Teve uma mudança agora aqui no Facebook, né? Qual outra empresa que pediu para voltar a trabalhar? Acho que o Nubank. Cara, os fóruns, todo mundo falando da Nubank, cara, vou pedir as contas, isso é imperdoável. Olha só, a cultura sendo mudada de uma empresa que tá listada na bolsa. É Nasdaq, tá? Nasdaq.
cara, teve que fazer uma mudança, você entendeu? Uma das empresas que mais cresce, olha, uma mudança... É a fintech com o maior valor de mercado do Isso, mundo. mas olha que interessante, cara, uma mudança aqui agora, uma empresa que está indo bem. Sim. Então, você imagina nós, você contador, acha que está no momento mais, não vou mudar minha cultura, não vou criar cultura, Nubank trocando cultura no meio do caminho, trocando pneu com o carro andando. Então, é um momento de você repensar também, porque é sempre um momento de iniciar. Então, você falou, por onde eu começaria? Antes de mais nada, quais são os pontos principais da minha operação? O que eu quero ter? Igual, por exemplo, qual escritório? Vamos pôr aqui, Escritório Paulista. A gente criou agora. Beleza? Quais seriam os principais pontos que eu colocaria? Tecnologia embarcada. O que é esse negócio, Escritório Paulista aí? É o que a gente está criando. Ah, tá. Beleza. A gente está criando Achei aqui. que era coisa secreta. Hein? Não, a gente está criando. Vamos criar agora. Não, vamos criar agora. Quais são os principais? Horário para você importante é? Cara, não. Não é? Vamos lá. Não. O horário Como não? Te explico. Te explico. É. Pra mim, o horário não é um ponto determinante. É. Tanto que não falei que a gente tem horário flexível. Pra mim, o ponto determinante é o compromisso. Como assim? Cara, eu tenho uma reunião com você. Cara, tá marcada toda segunda-feira, tá hora. 9 horas, por exemplo. Aí 9 horas tá aqui, ok. Cara, você tem que estar. Porque eu tenho um compromisso com você. Exato. A gente tem uma demanda. Cara, tem um projeto, tem deadline e tal. Mano, não é negociável. O compromisso que a gente firmou com o cliente é isso. Agora, mano, eu não tenho reunião às 9 horas. Eu posso chegar às 9h10, 9h30? Pode. Não tô me dando-se. Eu chego às 9h30, sai 10, não importa. Okay. Eu não ligo pra isso. Então, nosso escritório, horário não é importante. Não é o determinante. Performance é importante. É irrelevante. Legal? Então temos primeiro ponto, performance. Eu falei relevante, né? É muito relevante performance. Então vamos colocar aqui o horário não é, desde que tenha compromisso com... Então a gente vai falar compromisso. Esse é o valor, compromisso. Ok? Então essa é uma. O comprometimento. Comprometimento, enfim, temos o primeiro. Por exemplo, a pessoa tratar bem o cliente e ser excelente num atendimento, rapidez é essencial? Claro, sem dúvida. É sobre isso. Funciona para você? Funciona para mim. Legal? Então, vamos fazer a terceira aqui do nosso escritório. Qual é o nome do nosso escritório? Nosso escritório chama... Escritório Paulista. Isso aí. Olha que engraçado agora. E, cara... Se fosse um escritório de contabilidade de verdade, a gente chamaria Santos Menezes. Ou Menezes Santos. Vamos. Que é o nome do sócio. Mas não é boa, não. O escritório Paulista é melhor que... Não, mas é bem nordestino, cara. Aqui, ó, fechamos, porque eu também tenho meus familiares nordestinos. Santos Menezes. Então, outra finaleira aqui. Uma finaleira. Vamos pôr assim, cliente não é importante pra gente. O importante é um ambiente agradável. Doeu? Dói. Então, aí é a cultura. Quando todo mundo faz a leitura da mesma cartilha. E aí, a partir do momento... O nosso escritório Santos Menezes talvez não dê certo, porque eu penso diferente. Para mim, eu gosto de ambiente agradável e o cliente que procure outro lugar. Então, acabou. As pessoas são expurgadas no seu dia a dia e aí você traz pessoas como a gente. Horário é importante, desde que você tenha performance. E se chegar atrasado? Cara, vendas tem que chegar cedo. Sim. Pré-venda. As pessoas precisam entender que cada setor se comporta de uma forma diferente. Exato. Então, por exemplo, o pessoal de marketing precisa estar às 8 horas da manhã no escritório? Não. Mas os caras, a gente sempre tá aqui 8, porque eles precisam... porque quando eu preciso de uma campanha, ele tá aqui, ele precisa estar com a cabeça melhor, ele precisa estar pensando... Então, cada setor tem a sua característica. Sim. A partir do momento que você deixa isso bem claro, por exemplo, o comercial, agora vai ser feriado, o time tá liberado, emenda. Na emenda. O time de produto e o time de suporte, onboarding, todos os times vão trabalhar presencial. Aí todo mundo, poxa, mas por quê? Eu falei, cara, tem vaga no comercial. Só que, faltando 5 dias pro comercial, ele vendeu uma hoje. Amanhã de manhã eu já tô falando para ele assim, Matheus. E aí? Cadê a outra venda? Cadê aquele cliente? Vamos ver o pipeline. Então, entenda, todo mundo tem... São características de trabalho diferente. Mas é isso, lembra que a gente falou, criação de cultura quer dizer criação de entendimento da operação.
Então, o escritório contábil precisa ter performance, é quantidade. Por isso que eu falei, não é pelo monitor contábil, estou falando de uma maneira geral. Precisa ter tecnologia. Antes do podcast, a gente estava falando sobre isso. Você tem que ter tecnologia para usar o melhor do seu time, para você usar melhor performance, para você ter execução de forma ideal. E eu gostei disso que você colocou aqui, porque olha só que interessante, você colocou os valores. Você colocou aqui os valores e você colocou onde eu quero chegar e como que eu quero chegar lá. Isso é legal, né? Porque eu acho que toda empresa deveria ter um objetivo talvez maior, assim, um objetivo de jornada. Quando a gente abriu a Moonflag, mesmo quando a gente era pequenininho, a gente já colocava, cara, a gente quer ser a maior empresa de marketing para contador do Brasil. Sempre trabalhamos isso. Tem fotos assim de anos atrás, e a gente com um grupo pequenininho de pessoas olhando para isso. Como que a gente chega lá e quais os valores que a gente compartilha, a gente formatou também. E outra, cuidado na hora de formatar valores. Não vai botar 10, 20 valores lá, cara, porque no final não funciona. É quanto menos é mais aqui, né? Isso, o simples. Você viu que a gente fez 3, mas como pilares da cultura. Exato. Então, assim, isso aqui já é um exercício bem legal, cara, que você pode pensar. Se você não tem isso bem claro na tua empresa, será que se você perguntasse pra sua empresa, pra todo mundo, eu fiz esse exercício no aniversário da nossa empresa. Faça você contador. Não, mas eu fiz ao vivo. Tipo assim, tava assim, falei, cara, a gente não tinha isso aqui, tinha o valor eu tenho. O valor eu tenho. Sempre tive. Só que não tinha esse negócio. Tipo assim, cara, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão e tal, que louco. Aí o que eu fiz, cara? Eu tava lá, fiz a palestra de abertura e tal, tava com a galera toda, né, no auditório, foi lá na Vila Madalena, a gente reservou um espaço, fez tipo um evento, foi bem legal, Rafa. Aí eu falei, cara, eu fui de cultura. Eu falei, cara, vocês já viram falando aqui de missão e visão? Vamos fazer exercício agora? Vamos. Falei, beleza. Aí eu contextualizei, cara, o que é missão? Pra que a gente existe? O que é visão? É pra onde que a gente quer ir. Fechou? Cara, vamos lá, pra que a gente existe? Vou pegar aqui uma pessoa nova, eu desci do palco, vou pegar uma pessoa nova e vou perguntar, você entrou tem quanto tempo? 3 meses. Por que você acha que a gente existe? A pessoa, a gente tem que ajudar o contador a vender mais. Fui lá pegar uma pessoa antiga, o que você acha que a gente existe? Então a gente pode, talvez, contribuir. Não, vai vendo, se liga. Eu falei, a gente pode concluir que talvez nossa missão então seja ajudar contadores a vender através da internet? Sim, meu próximo slide era isso. Eu escrevi isso. Por quê? Porque por mais que isso não estava, por isso que eu falei, a importância disso tá no compartilhamento no dia a dia. Não estava escrito, mas todo mundo já sabia. Foi muito foda, cara, foi muito legal. Porque eu botei lá, falei, eu fiz, antes de eu apresentar o slide, eu ia e perguntava. E os caras respondiam aquilo que eu tinha botado no slide. Foi muito legal. Porque é isso, entendeu? Porque é uma coisa que a gente bate no dia a dia. O ritmo, questão de horário, olha que louco. Lá no Moonflag o horário é flexível. Cara, eu chego todo dia, já tem um monte de gente no escritório. Todo dia, cara. Todo dia. Eu chego e já tem um monte de gente no escritório. E aí você falou da galera de produto, né? O comercial tem que chegar cedo, eu concordo com você, entendeu? E hoje o meu comercial vem todos os dias. Não foi eu que falei. Nunca falei assim, obrigatório. Eu até poderia ter falado, talvez. Mas olha que interessante no comercial, quando a liderança vem todos os dias. Então, o Caio, quando virou gerente, veio todos os dias, começou a puxar a equipe começa a vir todos os dias. Hoje eu sou contrato comercial, já na regra, lá na contratação, tem que vir todos os dias, porque virou uma cultura da área. Só que não teve um momento que eu falei, cara, vamos conversar todo mundo aqui com a equipe comercial, a partir de agora tem que vir todo dia. Não. Foi uma coisa que surgiu. Você começou a falar de cultura comercial aí, Foi uma coisa que surgiu, sabe? Então, hoje eu tenho um horário flexível, eu não tenho problema com o horário. Tipo assim, a minha galera chega mais cedo que eu, às vezes, entendeu? Por isso que eu falo, tipo, é muito sobre o ritmo que você imprime. Sim. O ritmo que você imprime é muito importante, porque não adianta nós fazer tudo isso daí e deixar quieto. Cara, você tem que bater nisso aqui. Isso aqui tem que virar uma cartilha realmente pra na hora de tomar uma decisão sobre quem promove, é os valores que a gente vai olhar. É o quanto essa pessoa faz parte disso aqui, que ela comunga com a gente desses valores. Na hora de tomar a decisão de quem não vai ficar com a gente, é com base nisso. Então, conforme você começa a tomar a decisão e há exemplos práticos da cultura, ela vira uma realidade. Só que assim, 9 grávidas não fazem um filho em um mês. Sim. Precisa de tempo. Essa é boa, né? 9 grávidas não faz um filho em um mês. Não, eu imaginei 9 grávidas já mesmo. Não, é porque assim, tem coisas que não tem jeito, você não resolve do dia pra noite, você precisa de tempo. Essa é a analogia. Então assim, se juntar 9 grávidas, não nasce um filho em um mês, precisa de 9 meses. Não, precisa de tempo. Cultura é o que eu digo, olha. É o que eu vejo na realidade. Lembra aquilo que a gente falou dos pontos pilares ali? Cara, coloca que a partir do momento é só leitura frequente, você lembrando. O CEO, o dono do escritório, ele tem que ser o cara que carrega isso pra frente. Lembra aquele primeiro assunto que a gente falou? Eu acabei falando assim pra você, Matheus, a cultura é o que o líder executa. E aí é aquilo, você deixa de você falar, eu tomei a decisão.
Cara, eu não tomo decisão, sabia? Posso ser sincero, cara? Eu sou o último. Eu olho, as reuniões acontecem, táticas e alguma coisa de direcionamento. Eu pergunto, cara, como foi? O que a gente faz? O que a gente faz aí? E se tiver alguma diferença de ali, não entraram no consenso, eu entro. Então, por quê? Porque quem executa, às vezes o escritório contábil, ele não dá essa oportunidade, sabe, cara? Pro time dele, dar opinião, entendeu? Então, pensa aí, cultura também é você dar oportunidade pra pessoa, trazer novas opções. Claro, se o cara não tá junto com você, vai ser opções boas ou não tão boas. Mas é um ponto importante. Mas essa cultura do comercial é importante, quando ela mesma absorve, né, cara? É legal. É uma coisa muito legal. O time, muitas vezes a gente... o Famelli fala pra mim uma coisa muito engraçada dele. O pessoal bateu a meta, você vai fazer o happy hour 4 horas da tarde. Você poderia fazer a hipermeta, né? Daí eu falo pro Famelli assim, eu falei, Famelli, mas deixa eu te falar, é cultural isso do monitor. Ele, como assim? Os caras batem a meta, se matam pra chegar e eles falam, cara, vamos sair mais cedo hoje. Não é o happy hour em si, é o sair cedo. Entendi. Essa parte cultural, igual, por exemplo, um grito de guerra, por exemplo, essas movimentações faz com que elas não esqueçam. Happy hour para comemorar a meta, apresentação de resultado, brinde para os melhores, prêmio para o melhor. Cara, e detalhe, cultura é o que é por uma questão simples. A gente tem diversas que a gente vivencia isso. A gente vivencia cultura religiosa, alguns não, outros sim, mas vou falar... Vocês tratam isso lá? Não, porque eu não trago, não tem nada a ver. Eu também não trago esse viés para dentro da empresa. Não trago porque cada um vai ter a sua. Sim. E o cara não acredita em Deus e acredita em outra coisa. Tá tudo bem. Para mim o que vale é a performance, é o que o cara traz de conhecimento do que eu preciso. Eu não tô buscando um católico para vir trabalhar comigo, eu tô procurando o melhor para atender o meu cliente. Então a gente vive uma cultura religiosa, que eu quero te dizer assim, o que isso que você está falando? Eu falei, cultura, por exemplo, igreja, eu vou falar da minha religião. E aí tem outras, várias, e eu não vou entrar porque eu não tenho profundidade, mas eu vou falar, porque a igreja é a igreja? Porque é o seguinte, todo domingo tem missa, faça chuva ou faça sol, tenha pandemia ou não tenha pandemia, acontece. Tem a hóstia, faça chuva ou faça sol. Tem todos os procedimentos e por isso que acontece. Cultura no esporte. Não sei qual é o seu time. O meu é tricampeão mundial, é o São Paulo. Só tem um, é o meu. Então por que a cultura do esporte é tão importante no futebol? No futebol, o que acontece? Cara, quarta e domingo tem jogo. Sim. Não importa. Na pandemia tinha. Então entende como a cultura está engedrada em tudo, e você, contador, que fala que não é importante, a cultura é importante sim, porque isso faz com que você aconteça igual a religião todo domingo, que igual o futebol toda quarta e domingo, e aí sua equipe vai entender muito bem isso. Ou seja, a gente tem que pegar esse conjunto de valores, pegar essa visão e esse onde eu quero chegar e como eu quero chegar, e começar a tratar isso através de rituais, que é o que você acabou de falar, né? Então eu tenho que ter uma série de rituais para refrescar isso na cabeça do colaborador. E, cara, no final, a cultura vai ser uma ferramenta dentro da gestão de uma empresa, entendeu? Ela vai tirar aquele viés, inclusive de centralização. Agora, o papo de ser difícil, intangível, eu concordo com talvez você que está me ouvindo aqui, que às vezes não consegue enxergar isso muito bem estando na prática, é porque tem coisas que você tem que vivenciar. E para mim o mais importante é que essa cultura seja uma cultura muito alinhada entre os sócios. Os sócios precisam pensar iguais. Se você tem 1, 2 ou 3 sócios no escritório, a primeira parte da cultura é acertar a visão do que vocês têm para o negócio, para que aí com o alinhamento de vocês transbordem isso para a equipe. Porque o que acontece também é tipo assim, um sócio acredita numa coisa, quer uma coisa, outro quer outra, se enfraquecem. A narrativa tem que ser forte. Então acho que é um ponto de vista. E entendam que isso aqui no longo prazo vai jogar muito a favor da empresa de vocês, cara. Tipo assim,
é fundamental, é determinante. Eu até diria que não há como crescer um negócio de prestação de serviços ou um negócio que seja uma startup, tecnologia, sem ter uma cultura muito bem sedimentada. É só você se perguntar, cara, se esse assunto não fosse importante, será que realmente as grandes empresas tratariam ele com a prioridade que tratam? Então, assim, a gente tem que botar o nosso pezinho no chão, botar nossas sandálias da humildade aí e tentar realmente reconhecer onde a gente pode melhorar. Papo muito sério, muito interessante, vem num momento bom, inclusive, né? E eu vejo que cada vez mais empresas estão olhando, empresas de contabilidade, eu fico feliz, estão olhando para isso, estão olhando para branding, cara. Sim. Pô, você tá aí com a camiseta da Monitor. Pô, eu já fui em aniversário de cara que trabalha comigo, o cara tá no aniversário dele com a camiseta da Moonflag, cara. Por quê? Porque a marca, o signo, ele representa, que você sabia, né? Que um dos elementos da cultura é o visual. É o visual. É tipo assim, pô, ó, aqui, ó, isso aqui é o ícone da Moonflag. E parece um aceita Moonflag. Todos os sócios têm uma tatuagem que remetem a algo da Moonflag. Então, assim, é uma identidade muito grande. É muito comum eu ir no Instagram do cara que trabalha comigo na Moonflag e a foto dele de perfil é uma foto dele no escritório. Ou ele bota na bio do Instagram dele, @gmoonflag. Tipo, você fala, cara, mano, o que esse cara... O que esse cara coloca? O cara se identifica. Tipo, vira um time, entendeu? O cara se identifica, velho. É igual o cara vive, né? É igual. O cara vive. Exato. Tipo assim, ó, por exemplo, eu vou aqui pego o meu wallpaper, aqui meu wallpaper tá escrito aqui, Moonflag. São vários caras que trabalham comigo, que são colaboradores, tá escrito o wallpaper lá que é Moonflag. Então, se você falar, cara, parece um celular corporativo, não é o celular do cara. Entendeu? E não teve ninguém que pediu pra ele publicar lá uma foto dele lá. Não. Mas assim, começa então a identificação, isso vira muito forte. E aí vem a responsabilidade tua como líder, né? Que é tipo assim, cara, agora o negócio não é só eu mais, tem um monte de gente acreditando nessa parada. Esse movimento ficou muito mais forte. Então, é realmente ser o guardião dessa parada. Vale a pena gastar um bom tempo com isso. Essa é que é a grande realidade. Vale. Porque às vezes eu falo, não, mas eu tô olhando, eu ouço, né? Eu tô no olho do furacão e tal. Mas, cara, eu acho que tá mudando, porque assim, de 3 mil escritórios contábeis, muitos pediram, não sei a quantidade, porque o time que tá falando, muitos pediram a apresentação, por exemplo, do evento. E, cara, teve algum dos palestrantes, uma grande quantidade falou sobre cultura. Sim. Então, assim, cara, cultura é importante para você direcionar seu time sem que você tenha que ter microgerenciamento de tudo. Essa que é a grande realidade. Se você tem uma cultura clara, você tem certeza como seu time vai executar isso, como ele tangeia todo esse processo. Isso faz uma grande diferença, sabe? Muito bom. Cara, muito fera, falamos de bastante coisa aqui, acho que deu pra dar uma boa clareada no assunto. Pô, e quanto agora, tempo a gente tá? A gente tá aqui quase 1h20. E agora, passa rápido. Porra, e agora a responsabilidade tá com você aí, né, do outro lado, pegar esse assunto aqui, talvez organizar da melhor maneira pra você, na tua empresa. Cara, botar a mão na massa. A minha intenção é o seguinte, se você ficou aqui até o final desse vídeo, até o final desse podcast. Se você tá aqui, eu sei, cara, porque eu vejo os dados. Muita gente fica até o final e muita gente tá assistindo toda semana. Você precisa sair daqui com implementações. Eu quero ver depois você mandando lá no meu Instagram, @MatheusSantos, um depoimento de tudo que você tá implementando, que você tá aprendendo aqui no Mooncast. E, ao mesmo tempo, eu também quero, Rafa, agradecer demais aqui sua participação, a gente tá dando nosso tempo. Quero que você compartilhe aqui com a turma onde os caras podem saber mais do Rafael, mais do Monitor. A gente vai deixar os links aqui na descrição, mas onde você está mais ativo, tem rede social, tem algum lugar que é melhor para te achar? Legal. Antes de mais nada, para saber se todo mundo assistiu, quem assistiu até agora tem 100% de desconto em implantação. Quem não assistiu perdeu o desconto lá no Monitor Contábil. Isso aí é bom, hein? 100% de desconto na implantação. Então, sem custo. Só falar que veio da Moonflag lá. Só viu até o vídeo, até o final, tá bom? Top. Beleza? Cara, eu sou um pouco... Low profile. Total, cara. Agora que começou com um pouco dessas palestras e tudo... Mas vocês podem buscar lá o www.monitorcontábil.com.br. Tem o Instagram do Monitor também. Tem do Monitor também. Dá uma olhada, vai estar aqui embaixo também. Acho que pode colocar também o Rafael Menezes. Você vai ver um pouco de foto da minha família, se for interesse, mas tá mais lá para trás. Mas a grande realidade, obrigado, Matheus, mais uma vez. Agradeço. Parabéns pela história, pelo que você vem fazendo na Moonflag. Sério mesmo. Muito legal, muitos feedbacks positivos. A gente... toca bastante ali com alguns contadores, né? A gente está crescendo e a gente vê a sua empresa realmente sendo bem falada. Muito obrigado. Então isso acho que para o CEO, para o dono, para o proprietário, isso é o que a gente busca, né? A gente deixa, eu às vezes eu vejo Rafael Menezes, ninguém sabe, mas todo mundo já conhece o Monitor Contábil e para mim é o que acontece. E um dia desse eu falei de você, daí ele falou assim, o cara da Moonflag. Então assim, mostra que a gente está fazendo
fazendo um bom trabalho. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você que ficou até agora. Obrigado a todos do fundo do meu coração. Muito legal, cara. Valeu. Papo descontraído como sempre aqui no Mooncast, você já sabe o que esperar, né? É uma conversa de duas pessoas que, cara, às vezes a gente nem sabe de tudo aqui. A verdade é o seguinte, a experiência é de cada um, mas eu espero muito que essa experiência possa ser útil aí na gestão da sua empresa contábil. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê aí no próximo. Rafa, meu irmão, tamo junto. Muito obrigado, velho. Da hora demais. E, galera, pra vocês que ficam por aí, tamo junto. Até o próximo pessoal. Mooncast. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.